noite, amada igreja do Senhor. A graça e a paz. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar nesta noite aqui em Juvencio Filho. E eu gostaria muito de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele concede. Gostaria também de agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que me abençoa, que me envia. Hoje ele não pôde estar aqui porque ele está trabalhando, mas eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dele. Também queria fazer menção à vida da pastora Meire, que é minha pastora, é minha discipuladora e que tem investido na minha vida e na minha família, pastoreado o meu coração, e eu louvo a Deus pela vida dela. E eu queria ler com vocês o Salmo 91, versículo 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, e nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Até aí nós vamos ficar. O tema da nossa mensagem é meu esconderijo. Vamos ler juntos? Meu esconderijo. O texto que nós acabamos de ler, Salmos 91, é um salmo muito conhecido de todos nós. Com certeza você já leu, com certeza você já ouviu esse salmo. E é comum você e eu, com certeza você já encontrou, andando por alguma casa, você já deve ter visto esse salmo. Geralmente as pessoas elas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam aberta na estante, no rack. Quem já viu isso? Amém. Então, as pessoas elas costumam colocar nas suas empresas, nas suas escolas, nos comércios, a Bíblia aberta no Salmo 91. É como se fosse, na verdade, uma espécie de amuleto cristão. É como se fosse, na verdade, e é um misticismo que as pessoas colocam quando elas abrem a Bíblia e deixam lá. Muitas das vezes fica empoeirada, as páginas ficam amareladas. Então, isso é um misticismo, é uma religiosidade, porque na verdade as pessoas elas não têm compreensão da profundidade desse texto. Elas não têm compreensão e entendimento dessa palavra. O que essa palavra ela nos ensina? O que essa palavra ela quer nos dizer como igreja? E eu estudando esse sermão, eu fui ver que até mesmo artistas, muitos atores, atrizes, às vezes eles fazem até esse ritual de ler o Salmo 91. Antes de uma apresentação, de uma encenação. Então a gente vê aí que é como se fosse uma espécie de proteção. Então se torna na verdade um amuleto. E não é isso que o Salmo 91 ele nos ensina. Eu sei que muitos aqui já leram o livro de Salmos, ou até mesmo já leu outros salmos. Talvez você não tenha lido o livro de Salmos todo, mas você já deve ter lido outros salmos sem ser o 91. Então, as pessoas, os estudiosos, eles atribuem 74 dos salmos a Davi. Quando a gente vê o livro de Salmos, as pessoas elas dizem assim, Salmos de Davi. E estudando, eu fui perceber que pelo menos 74 deles, Davi escreveu. Outros 12 foram escritos por Asaf, outros não têm ao certo a autoria. E é interessante quando a gente vai ler o Salmo 91, nós vamos descobrir que alguns estudiosos, eles atribuem o Salmo 91 a Moisés.
Ah, Moisés, por quê? Porque se você pegar a sua Bíblia e rapidamente olha no Salmo 90, você vai ver que foi escrito por Moisés. Então, alguns estudiosos, eles atribuem a autoria do Salmo 91 a Moisés devido à proximidade, né, dos textos e também pelas provações, pelas situações que Moisés ele vivenciou no deserto. Mas, independente de quem seja a autoria, porque não se sabe ao certo a autoria desse texto, quem escreveu o Salmo 91, mas algo é muito certo. Esse texto, ele foi escrito para nós. Amém? Você pode dizer, esse texto foi escrito para mim? Esse texto foi escrito para nós. E a pergunta que nos cabe nesta noite é: como é que eu posso desfrutar desse lugar secreto? Nós estamos falando no versículo 1, você pode acompanhar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Esse é o versículo 1. E se você olhar esse salmo, você vai perceber no Salmo 91 que esse salmo ele vem falando dos benefícios e de como é maravilhoso estar no esconderijo do Altíssimo. É isso que esse versículo 1 ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E é esse o nosso primeiro ponto. Como é que eu vou desfrutar do lugar secreto? Habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Nós precisamos ter essa compreensão que é esse lugar que Deus deseja que eu e você estejamos. No lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. É esse lugar que Deus deseja que nós estejamos. Esta palavra hebraica, habitar, dá o sentido de permanecer, viver, de morar. É esse o desejo do coração de Deus, que nós venhamos permanecer nele, viver nele, morar nele. E como é que eu moro, como é que eu vivo e como eu permaneço nele? É quando eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. É quando eu busco esse lugar secreto. É quando eu busco esse lugar de intimidade com o Senhor. Quem vive à sombra do Altíssimo, querido, ele será protegido e guardado. A palavra de Deus nos garante isso. Se eu e você, nós vivermos no esconderijo do Altíssimo, nós teremos isso. Nós estaremos seguros. Nós seremos guardados nele. Mas isso não isenta que eu e você venhamos passar por aflições. Isso não isenta de eu e você passarmos por dificuldades. Isso não nos isenta de passarmos por aflições. A diferença é com quem eu passo as minhas aflições. A diferença é o lugar onde eu passo as minhas aflições. E quando eu passo as minhas aflições no esconderijo do Altíssimo, eu tenho garantia de paz. Eu tenho garantia de paz em meio às tempestades. Porque a palavra de Deus, quando você vai ler lá João capítulo 16, versículo 33 diz: tenho dito-vos isto para que em mim tenhais paz. A gente só lembra da outra parte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente esquece essa primeira parte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Isso significa, igreja, que mesmo diante das dores, mesmo diante do luto, mesmo diante de perdas, mesmo diante de crises existenciais, ministeriais, eu posso experimentar a paz do Senhor. Mesmo em meio às tempestades, eu posso experimentar a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E a paz dele excede todo o entendimento. É a paz dele. E você pode estar passando por uma tribulação, você pode ter chegado aqui aflito, angustiado, mas eu quero te dizer, no Senhor, escondendo no esconderijo do Senhor, você pode experimentar a paz. Você pode experimentar a paz que vem dele. É possível nós experimentarmos. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar no lugar em que Deus deseja que estejamos, em sua presença. É esse lugar, é
esse o endereço. É na presença dele que ele deseja que nós estejamos. E isso independe da situação que eu e você estejamos vivendo. É se está tudo bem ou se está tudo mal. É se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado. Eu preciso compreender de estar na presença dele. É o melhor lugar. É o melhor lugar de se esconder. É o melhor lugar de se estar. É na presença dele. E oxalá que nesta noite a presença dele invada o teu coração como está invadindo o meu nesta noite. Que a presença dele invada o teu coração. Porque o convite do Senhor para nós nesta noite é compreendermos que existe um lugar em que nós precisamos habitar. E este lugar é lugar de intimidade, é no esconderijo do Altíssimo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 84, por gentileza. Salmos 84. Salmos 84 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa. Vou repetir: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, juntos do teu altar, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca, vale de Baca significa vale de lágrimas, mesmo passando pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem alguns do que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia! Que salmo lindo, que salmo profundo. O salmista no começo deste salmo, no versículo 2, ele vai dizer: a minha alma está desejosa por Deus. A minha carne clama pelo Deus vivo. Será que a nossa alma está desejosa por Deus? Será que esse tempo que nós temos vivido como igreja, você realmente tem desfrutado disso? A sua alma está desejosa por Deus? Sabe quando nós estamos desejosos por alguma coisa? Às vezes você diz assim: eu estou desejosa por comer um camarão. Você perturba o marido até ele comprar o camarão. Estou desejosa por comer um sorvete. Aí você faz a pessoa ir comprar o sorvete. Estou desejosa por isso, por aquilo. Será que nós temos desejado assim o nosso Deus? Com intensidade, com profundidade? É um tempo que o Senhor tem nos chamado para isso, nos despertado para isso. Para que a nossa alma esteja desejosa por Ele. Porque o Senhor vem buscar uma noiva desejosa por Ele. Ninguém que se casa que não tenha desejo por aquela pessoa. E se nós pretendemos morar no céu, se nós dizemos que queremos morar no céu, nós precisamos ter relacionamento com o Deus que vive no céu. Não tem como eu dizer que eu amo o Senhor, mas não me relaciono com Ele. Não tem como eu dizer, eu quero morar no céu, mas eu não vivo aqui na terra como se eu já estivesse no céu. Precisamos desejar o Senhor. O nosso coração precisa desejar o Senhor, igreja. O Senhor, Ele falou muito ao nosso coração ontem sobre isso. E eu sei que essa palavra é para nós. Precisamos desejar ardentemente o Senhor. Amém?
Para habitar no esconderijo do Altíssimo, precisamos desejar estar com Ele. É literalmente fazer uma mudança de onde nós moramos para o lugar onde Ele mora. É muito profundo isso. É desejar estar íntimo com Ele, desejar Ele. E é você fazer uma mudança do lugar onde você estava, na condição espiritual, morto, vazio, seco, sem vida, uma sequidão total. E você sai desse lugar, você deixa de habitar neste lugar, deixa de morar nesse lugar frio, gelado, sem vida. E você transiciona, eu vou morar no lugar do Altíssimo. Eu vou morar junto com o Altíssimo. É uma mudança. Mas muitas das vezes nós não queremos fazer essa mudança. Nós não queremos, nos acomodamos a vivermos uma vida gelada, fria, seca. Mas o Senhor nos diz a sua palavra: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei água sobre o sedento, é sobre aquele que tem sede. E rios sobre a terra seca. Esconderijo em hebraico quer dizer o lugar íntimo, vamos dizer juntos? Lugar íntimo da oração, da comunhão da pessoa com Deus. Este tem sido o teu esconderijo? Pense um pouco. Esconderijo é isso, lugar íntimo de oração. Você tem dedicado tempo com Deus, tempo a sós com Deus, ou você tem ouvido tantas palavras, mas isso não tem te levado para o teu quarto de escuta? Você tem recebido tantas palavras, mas isso não tem te impulsionado a mudar, a transicionar, a sair dessa zona, a sair desse estado e passar para um outro? É lugar de íntima comunhão com Deus. É comunhão, queridos. Se você e eu partíssemos hoje, será que nós moraríamos no céu? Será que nós temos essa comunhão com Ele? Será que nós teríamos condições de morar no céu? Será que nós temos esse lugar íntimo de oração? Quanto tempo você dedica em oração? Como está o teu quarto de escuta? Troque as horas incontáveis que você passa em seu TSW pelo seu TSD. Alguém sabe o que é TSW? TSW, tempo sozinho no WhatsApp. Troque as horas incontáveis que você passa no seu TSW, no seu tempo sozinho no WhatsApp. Às vezes nós passamos horas e horas no tempo sozinho no WhatsApp. E nós precisamos passar tempo a sós com Deus. E essa frase o Senhor me disse ontem: o teu nível de busca revela o teu nível de intimidade. Quanto mais eu busco, quanto mais eu busco Deus, mais intimidade eu vou ter. Essa é a direção, igreja. Quanto mais você buscar, mais intimidade você vai ter. O Senhor, Ele revela os segredos do seu coração, os mistérios que há dentro do seu coração. É para os íntimos. Você conta a sua intimidade para qualquer um? Não. Deus revela para os íntimos os segredos e os mistérios do coração dele. Amém? Esconderijo é um lugar secreto em que se esconde alguém ou qualquer coisa. Todo mundo sabe o que é esconderijo. Todos nós aqui já brincamos na infância de esconde-esconde. Esconderijo é isso. É um lugar onde você esconde alguém ou alguma coisa. Às vezes, por exemplo, irmã Cristina, ela tem um lugar de esconder aí as joias, né? Para que Gleiciana não use. Os brincos, enfim. As pessoas, elas têm os lugares de esconder, né? Tem os mais antigos, esconder o dinheiro debaixo do colchão, que isso aí já... Esconder debaixo do colchão, guardar no cofre, né? Lugar secreto, esconderijo. Mas existe algo que é muito perigoso. É o esconderijo do pecado.
Muitos cristãos têm vivido uma vida oculta, pecados secretos, têm escondido no lugar lá, para que ninguém veja, para que o discipulador não chegue, para que o líder não chegue. Pecados ocultos. E esses pecados ocultos, quando você esconde, te leva à morte, morte espiritual. Pecados secretos, pecados escondidos. Muitos vivendo com a cara de Abel, o rosto de Abel, mas com o coração de Caim. Isso é muito forte, muito profundo. Muitos vivendo com o rosto de Moisés, mas com o coração de Coré, de Datã e de Abirão, que se rebelaram. Pecados escondidos, pecados secretos. E o Senhor tem nos chamado para isso, para uma vida de consagração, para uma vida de renúncia, para uma vida de confissão, para uma vida de abandonar esses deuses, esses ídolos, e nos achegarmos mais perto dele. Amém? Estarmos mais perto dele. Onde você tem habitado? Onde eu tenho habitado? Será que nós temos habitado no lugar secreto de intimidade com Deus? Ou será que nós temos habitado no centro das nossas vontades? Onde nós temos habitado, igreja? Onde você tem habitado, onde você tem devotado a sua vida? É no tempo com Deus, é no lugar secreto? Ou você está fazendo as suas próprias vontades? Eu é que sei da minha vida, eu que sei disso, eu que sei daquilo, eu que me governo. Uma reflexão profunda, quem tem habitado dentro de nós? Onde nós temos habitado? Onde na nossa vida está entregue? A nossa vida está entregue no Senhor, a nossa vida está entregue no altar. É muito profundo isso. Deve gerar no nosso coração temor pela palavra de Deus. O Senhor deseja que nós venhamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? É neste lugar que o Senhor deseja que nós venhamos habitar. Quando você está em uma situação de risco, a primeira coisa que nós procuramos é o quê? Um esconderijo, é um lugar para se abrigar, é um lugar seguro. Por exemplo, as mulheres que vão fazer uma chapinha no cabelo. Ela acabou de sair do salão. E aí ela está vindo uma tempestade, está vindo uma chuva. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai procurar é um lugar para se abrigar. Entrar numa padaria, numa lanchonete, a primeira lugar. A Joyce lá acabou de sair do salão, belíssima. Lá vem a chuva, ela vai ficar na chuva? Não. Vai gastar o dinheiro invertido? Não, vai procurar um abrigo, um lugar para se esconder. Imagine outro exemplo simples. De repente você está na cela. E aí, lá na casa do irmão, do anfitrião, tem um pitbull. E esse pitbull se solta. Na hora que está acontecendo a cela, você vai ficar lá? Não, você vai procurar um lugar para se esconder. Vai entrar no banheiro, às vezes até entra no quarto do irmão. Você vai procurar um esconderijo, um lugar para se esconder. Porque em situações, olha o que eu quero chegar. Porque em situações de risco, em situações de perigo eminente, nós buscamos um lugar para se esconder. E o que eu quero chegar, igreja, é onde eu e você temos nos escondido em dias difíceis. Onde eu e você temos nos escondido quando há situações de perigo em nossa vida. Onde eu e você temos se escondido quando nós passamos uma crise conjugal. Onde você, líder de célula, tem se escondido quando você está passando por um momento difícil na sua célula. Onde você tem se escondido? Você tem deixado de se congregar? Onde você tem se refugiado quando você está passando por uma crise? Você deixa a igreja, abandona a célula. Ah, não, hoje eu não vou não, estou em crise. Aí que é lugar de vir, queridos.
Aí é que nós devemos vir. Aí que nós devemos estar. Está difícil, está em crise, está com problema com o filho, problema com o marido, está com problema nas finanças, está dando tudo errado. É aí que nós devemos ir. É essa adoração. Senhor, eu vou. Eu estou sem condições, eu estou quebrada. Mas eu vou, Senhor, eu vou te adorar em tempo e fora de tempo. Jó perdeu tudo, queridos, mas não perdeu a adoração dos seus lábios. E às vezes nós estamos apenas vivendo um momento difícil, às vezes é apenas uma crise, uma dificuldade aqui e acolá, e nós queremos deixar, nós queremos murmurar, nós queremos se lamentar. Mas Jó perdeu foi tudo, mas ele não perdeu a adoração. E nós não podemos perder a adoração dos nossos lábios. Não podemos substituir a adoração por murmuração. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Onde nós temos nos escondido em dias difíceis, temos nos afastado, temos evitado. Hoje eu não vou. Tem a reunião de líderes. Eu não vou não estou muito legal. Hoje tem celebração. Não vou hoje não. Eu estou com problema com o marido, estou com problema com o filho, eu não vou não. Onde nós temos nos refugiado? Existe um abrigo seguro, querido. E esse abrigo seguro é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor, Ele tem um abrigo seguro. Em dias de crise ministerial, Ele tem um abrigo seguro. Em dias de problema familiar, Ele tem um abrigo seguro. É nesse lugar que o Senhor deseja que nós venhamos habitar. Amém? E o Senhor deseja que nós estejamos à sombra. Vamos ler o versículo. A sombra, querido, significa estar acima de nós. A sombra significa estar acima de nós. A sombra não significa que você, eu vou pegar aquele guarda-sol, eu vou para a praia, eu vou para a piscina, eu uso aquele guarda-sol, depois eu deixo esse guarda-sol de lado, eu largo de mão. Não é assim o nosso relacionamento com Deus. Não é assim que Deus deseja que a gente faça com Ele. Só o use quando nós estamos em momento de calamidade, de dificuldades, passando por tempestade. Eu não vou lá usar a sombra. Não, queridos. O Senhor é a nossa sombra e nele nós temos descanso. Aquele que habita a sombra do Todo-Poderoso encontrará descanso. Descanso. É nele que nós encontramos descanso. Quem aqui de repente já passou por uma situação difícil e você começou a se angustiar e você foi orar e chorou e se derramou e você saiu dali pior? Não, queridos, você saiu com a alma descansada, porque o Senhor dá descanso para a nossa alma, amém? Ele é refrigério, Ele é bálsamo, Ele é bálsamo. E é interessante, queridos, nós pensarmos sobre isso, que quando nós nos submetemos, preste muita atenção nisso, quando nós nos submetemos aos nossos líderes, a nossa pastora, a nossa liderança, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós estamos, porque toda autoridade é constituída por Deus. E às vezes a gente chega quebrado no discipulado, e aí o teu discipulador vai e fala, e lê a palavra, e ora por você, porque você está debaixo da cobertura dele. Então significa que você está debaixo da sombra do Onipotente, porque ele e ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Amém? Quando nós buscamos viver uma vida de santidade, de pureza, de obediência, que muitas das vezes a gente não entende, por que eu vou obedecer? Por quê? Por que o meu líder está falando isso, eu tenho que fazer? Quando nós compreendemos esse princípio de obediência, de submissão, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Quando não imitamos o mundo, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Porque nós não estamos nos moldando à forma do mundo.
Em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu não imito o mundo, eu não tomo a forma do mundo. E eu queria te dar um conselho, você que está namorando, você não precisa imitar o namoro do mundo. Ah, porque todo mundo namora assim, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Não imite o namoro do mundo. Você que é casado, não imite o casamento do mundo. De socos, de pontapés, de agressões verbais e físicas. Não imite o namoro do mundo, não imite o casamento do mundo. Você que é solteiro, não imite os solteiros do mundo. Guarde-se no Senhor. Descanse nele, espere nele, confie nele. E algo tremendo que nós podemos compreender na vida de José e na vida de Daniel é isso. Eles não precisaram se amoldar à forma da sua geração. Eles não precisaram imitar a sua geração, o mundo. O que aquela geração estava vivendo, eles não imitaram. O Egito, ele não governou, queridos, José, mas foi José que governou o Egito. A Babilônia não governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. E nós não precisamos nos amoldar à forma do mundo. Não precisamos imitar o mundo. Jesus não copiou o mundo. Jesus não copiou o mundo. Para nós, queridos, normal é uma vida de santidade. Para o ímpio, pecar é normal, não causa nada, nenhum efeito. Mas para nós, salvos em Cristo Jesus, filhos de Deus, normal é uma vida de santidade. Santidade. E o padrão que nós devemos imitar é a palavra. É a palavra de Deus que nós devemos imitar. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. É esse padrão, é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler juntos? Quando a irmã Cristina passa por adversidades, Deus a ajuda. Quando o Tiago passa por dificuldades, Deus está com ele. Quando você passa por situações de prova, Deus está contigo. Ele tem água, Ele tem pão para você. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele tem alimento para nós. Ele tem todas as coisas, porque Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. E às vezes nós esquecemos disso. Falta conhecimento do que Deus é, de quem Deus é, de fato. Ele é todo poderoso. E o Senhor nos chama, queridos, para corrermos para o esconderijo do Altíssimo. A vivermos nesse lugar. O Espírito Santo nos guia a esse lugar de intimidade. Amém? Você tem o Espírito Santo? Ele te guia. Ele te guia, Ele te conduz para esse lugar. Quantas vezes nós estamos abatidos, desanimados, mas o Espírito Santo vai e te conduz para este lugar. O Espírito Santo, Ele nos guia para esse lugar. Amém? O amor de Deus, vamos ler. Aleluia. É o amor de Deus por mim, é o amor de Deus por você. Levou zerar a nossa história. A partir do momento que eu e você entregamos a vida a Ele, começou uma nova história. Começou uma nova história e precisamos viver essa nova história que Deus tem escrito para nós.
Amém? Essa paixão, esse amor por Jesus tem que me levar para esse lugar. Essa paixão por Jesus, esse amor por Jesus tem que nos levar para esse lugar. Para o lugar de intimidade. E a pergunta que o Senhor, ontem quando eu estava finalizando o sermão, e o Senhor fez algumas perguntas, eu sei que o Senhor deseja falar conosco como igreja aqui em Juvencio Filho. Como vai o nosso amor por Ele? Como vai o teu amor pelo Senhor? Como vai? Pense, igreja, como vai o teu amor pelo Senhor? Certa vez, Jesus estava com Pedro e Jesus fez essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E é essa pergunta que o Senhor deseja falar para nós nessa noite em Juvencio Filho: tu me amas? Ele perguntou para Pedro 3 vezes e uma das vezes ele disse: tu me ama mais do que estes? E a pergunta que o Senhor nos faz nesta noite é: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais do que essa vida que tu tem vivido? Tu me amas? Tu me amas mais do que essa condição em que você está? Tu me amas? Eu queria que você fechasse seus olhos, não terminou o sermão, mas feche os teus olhos, que eu quero que essa pergunta dentro do teu coração, porque rasgou o nosso coração ontem como igreja. E o Senhor nos pergunta, igreja: tu me amas? Deixa essa pergunta adentrar dentro da tua alma. Tu me amas? Tu me amas, filho meu? Tu me amas, filha minha? Tu me amas mesmo? Tu me amas de verdade? Tu me amas com toda intensidade? Tu me amas? Escute a voz do Senhor bater no teu coração. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Juvencio Filho? Igreja em Juvencio Filho, tu me amas? Líder de célula, tu me amas? Supervisor, tu me amas? Ovelha do Senhor, tu me amas? Você pode abrir seus olhos. Será que o nosso amor pelo Senhor não tem se esfriado? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Que não seja o nosso coração, que não seja o nosso amor por Ele, não se esfrie jamais. Sabe de uma verdade? O diabo ele tem usado uma estratégia de manter muito crente vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, dentro da congregação, dentro das células. Às vezes o diabo não precisa e nem quer às vezes te tirar do ministério, mas ele quer que você permaneça no ministério morto. Às vezes o diabo não quer nem te tirar da liderança, mas ele quer te manter na liderança morto, frio, sem vida, e não vai fazer nenhuma diferença. Mas não é isso que o Senhor deseja de nós. É por isso que o Senhor vem com essa palavra ao nosso coração, para que nós venhamos sair dessa condição, sair desse estado. Porque a Bíblia diz que o diabo ele está como um leão, procurando a quem possa tragar, está ao derredor, procurando a quem possa tragar. E quantos cristãos têm tido a vida espiritual tragada? Por falta de busca, de intimidade. Olha o que o salmista diz, vamos ler juntos e bem forte. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. A nossa alma está assim, ansiando pela presença de Deus. Você está aí ouvindo a palavra e a palavra está queimando no teu coração. A palavra está mexendo com você, com as tuas estruturas. É a presença dele que faz isso, queridos. É a presença dele. E é algo que o Senhor falou ao meu coração. Por
Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Não dá, queridos, para nós mantermos um estoque espiritual. Não dá. O que eu vou fazer aqui? Eu me alimentei hoje, nós tivemos filho, quarta-feira. Agora eu vou me alimentar só domingo. Não dá. Não tem como, queridos, manter um estoque espiritual. Nós precisamos ir à fonte das águas vivas, que é o Senhor. Ele diz: o meu povo me abandonou, um manancial de águas vivas. As águas, elas têm a capacidade de hidratar o nosso corpo. E a água da vida, que é Jesus, ele tem a capacidade de hidratar o nosso coração. Hidratar a nossa alma. Quando ela está seca, ele tem essa capacidade de hidratar a nossa alma. E o que o Senhor deseja falar conosco também, que nós precisamos habitar no lugar do esconderijo, que nós precisamos também, queridos, estar com a vida no altar. Olha o que a palavra de Deus diz. Amém. A nossa confiança no Senhor nos leva para uma vida de altar. Hoje nós cantamos canções sobre isso, sobre confiança. A vida de altar, queridos, é uma vida de renúncia. É uma vida entregue, é uma vida consagrada. É morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Isso que é a vida de altar. A vida no altar exige de nós obediência e dedicação à vontade de Deus. O que prevalece na vida do altar não é a minha vontade, não é o meu eu, mas é a vontade do meu Pai. É o que Ele diz, não é o que eu acho. Mas às vezes nós estamos vivendo um evangelho assim, é o que eu acho, é o que eu penso. E isso é um equívoco, querido. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a palavra diz. É a palavra. É o que o Senhor diz. Por isso que vida de altar é uma vida de renúncia. É uma vida de confissão. Vida de altar é uma vida de confissão. Todos os dias eu preciso confessar os meus pecados. Todos os dias eu preciso me arrepender. Isso é vida de altar. E Apocalipse 2, ele vem falando sobre isso. Ele vem falando sobre a necessidade, queridos, de nós lembrarmos onde nós caímos. De nós nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras. E voltarmos ao primeiro amor. Lembrarmos onde nós deixamos o Senhor. Onde nós deixamos o Senhor. Isso é vida de altar. E eu queria fechar com 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Eu queria que Tiago abrisse e lesse daí mesmo, por gentileza. 2 Crônicas 26, 16. Tem uma voz forte aí. 26, 16. 2 Crônicas 26, 16. O rei Uzias, obrigada. O rei Uzias escolheu sair do esconderijo do Altíssimo. E ele ficou leproso. Quando você vai ler esse texto na profundidade, e esse texto o Senhor já me deu já na terça-feira à tarde. E eu sei que Ele deseja falar muito conosco através desse texto. Esse texto é muito profundo. O rei Uzias, queridos, ele começou a reinar com 16 anos. E quando você vai ver na Bíblia, o rei Uzias, a palavra de Deus diz, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O rei Uzias, ele começou a fazer grandes conquistas.
O Senhor dava a ele grandes vitórias. O rei Uzias prosperava porque ele estava com o Senhor. Mas quando o rei Uzias, ele decidiu transgredir o princípio, ele foi quebrado por ele. Porque só os sacerdotes poderiam queimar o incenso. E o rei, a palavra de Deus diz que a soberba adentrou o coração do rei Uzias. Ele perdeu o temor. E o texto vai dizer que o rei Uzias, ele ficou leproso. E algo muito profundo, queridos, que Deus falou comigo ontem à tarde, foi justamente isso. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor, porque o rei Uzias, ele saiu do esconderijo do Altíssimo. E sair da presença do Senhor é morte na certa. A palavra de Deus vai dizer que o rei Uzias, ele morreu daquela enfermidade. E a pergunta que o Senhor nos fez é: que tipo de lepra tem assolado a nossa caminhada cristã? Que tipo de lepra tem assolado o meu e o seu ministério? Que tipo de lepra tem assolado a nossa intimidade, a nossa vida com Deus? É a indiferença? É a arrogância? É a prepotência? É a autossuficiência? É a indiferença? Não, Deus não está falando comigo não, está falando com o irmão ali. É a indiferença? Que tipo de lepra tem assolado a nossa caminhada cristã? Ah, não está falando comigo. Será que é a soberba? Não, eu já estou em um outro patamar, outro nível. Será que é a arrogância, a prepotência? O que tem assolado? Qual é o tipo de lepra que tem assolado a nossa vida cristã? Que tem assolado o nosso ministério? Mas eu tenho uma direção de Deus. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Esteja com a vida no altar. Queria convidar você a se colocar de pé. Queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. Eu sei que Deus, ele falou verdades profundas aos nossos corações nesta noite. Eu sei que era exatamente aquilo que Deus desejaria entregar para nós nesta noite. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. E pensasse nessa palavra. Como vai a tua intimidade com o Senhor? Como está a tua espiritualidade? Se eu e você morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? A nossa espiritualidade definiria o lugar onde nós passaríamos a eternidade. Deus tem nos chamado, igreja. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado. E a pergunta que Ele faz novamente é: você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Eu queria. Deus, ele falou algo muito profundo ontem no meu coração. E eu sei que ele deseja fazer isso em Juvencio Filho.